Ok, então, meus irmãos, a nossa classe, como vocês sabem, classe de Apocalipse. Esse livro, o que é que esse livro nos traz? Estudar Apocalipse é uma tarefa tão árdua quanto gratificante, né? Por quê? Porque esse livro é um livro assim, cheio de figuras estranhas, diferentes, que não são, que nós não compreendemos completamente. Além do mais, esse livro foi escrito há quase 2000 anos atrás. Uma cultura completamente diferente da nossa cultura ocidental. Foi escrito também num estilo literário que nós não estamos acostumados. Nós vamos falar sobre esse estilo literário mais à frente, né? Também foi escrito numa língua diferente. Essa língua nem existe mais, que é o chamado grego koiné, que era um grego comum, o grego que as pessoas usavam no dia a dia, era o grego comercial, o grego que era utilizado nas relações comerciais, certo? Não é o grego clássico dos poetas e dos filósofos gregos, não é. É o grego do dia a dia do povo, é o chamado grego comum, koiné significa comum, certo? E então, essa literatura da qual o Apocalipse é versado, é uma literatura que vicejou aí entre o século II antes de Cristo e o século II depois de Cristo, certo? E está cheio, né, como todos vocês que já tiveram a oportunidade de ler Apocalipse, cheio de figuras fantásticas, cenas dramáticas, cenas gloriosas, dantescas, né? Tem para todo gosto, né? E aí, algumas pessoas têm até medo de ler o livro. Eu me lembro até da minha irmã. A minha irmã, eu não sei hoje, mas ela durante muito tempo tinha muito medo de ler Apocalipse. Não lia Apocalipse de jeito nenhum, né? E aí, e é um livro de uma linguagem estranha, né? Difícil. No entanto, por incrível que pareça, o nome Apocalipse significa revelação, né? Significa revelação. Muita gente associa Apocalipse à catástrofe, né? Associa também a cataclismos, mas será que é isso que o Apocalipse traz? É isso que o Apocalipse trata somente sobre isso, né? Então, como eu falei, a palavra Apocalipse significa, em grego, revelação. Tanto é que, em inglês, se você tem acesso à Bíblia em inglês, você vai ver que o nome do livro é Revelation, ou seja, revelação. Então, é a revelação de Jesus, né, de Deus, dada a Jesus, que deu ao anjo que transmitiu para João, e João transmitiu às pessoas da sua época e está transmitindo para nós ainda hoje, né? Bom, e o que é que o livro revela, né? Sobre a temática do livro é catástrofes? Não. A temática do livro é que Cristo já reina. A temática do livro é mostrar que a igreja vai ser vitoriosa, que os ímpios e Satanás e os seus agentes, como a Babilônia, o anticristo, né, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, esses vão ser derrotados.
é a garantia de que a igreja vai triunfar. Não importa o que a igreja vai passar. E mais, o Apocalipse mostra claramente que a igreja passará, ao longo da sua vida, a igreja passará por tribulações. Isso é incontestável, né? A igreja vai passar por tribulações. E mais, o livro também, ele nos traz coragem e esperança. Essa é a temática do livro. É um livro que traz conforto, consolo e esperança para uma geração que estava passando muitas dificuldades, estava passando por muitas tribulações, estava passando por uma terrível perseguição. Né? Muito bem. Quem é o autor do livro? Alguns dizem que não foi João e outros dizem que foi. Nós aqui na nossa classe, nós vamos assumir a postura clássica de que o apóstolo João escreveu o Apocalipse. Por quê? Porque não existe nenhuma contestação séria, nenhuma razão séria, profunda, que descarte completamente, e sem tirar dúvida nenhuma, que descarte a autoria de João. Ao contrário, nós temos que a igreja, desde sempre, desde os primórdios, a igreja adotou, assumiu, né, a autoria do apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e o mesmo que escreveu as 3 cartas. Essa é a posição clássica da igreja. E com ela nós permanecemos, né? E quando é que o livro foi escrito? Né? Quando é que o livro foi escrito? Alguns acham que o livro foi escrito por volta do ano entre 64 e 69, ou no início daquela grande perseguição que Nero moveu contra os cristãos, a primeira perseguição que o Império Romano promoveu contra os cristãos, enquanto que outros preferem a data do ano entre ou 95 ou 96, como sendo a data de que o Apocalipse foi escrito, né? Então, a preferência, os relatos, o que contém o livro, ele tem mais a ver, tem mais coadunação com a data de 95, 96, né? Alguns autores falam em 95, a maioria fala em 96. Essa data, essa ocasião é justamente o reinado de Domiciano, o reinado do imperador Domiciano. Ele foi o primeiro imperador que reivindicou o título de Senhor e Deus. E ele foi o primeiro imperador que exigiu a adoração das suas imagens espalhadas pelo império, né? Justamente é exatamente essa a razão pela qual os cristãos foram perseguidos. Os cristãos não foram perseguidos porque tinham uma religião diferente da religião dos romanos. Não, os romanos eram muito tolerantes quanto a isso. A questão que ele exigia era que houvesse a adoração do imperador, porque a adoração do imperador servia como um elo cultural,
de união do Império. O Império Romano era formado por diversas terras, diversos povos, povos conquistados mediante guerra, e isso, obviamente, trazia uma certa rejeição, uma certa oposição ao governo romano. Então, daí o governo romano não reprimir a religião dos povos, apenas exigia a adoração ao imperador, sendo o imperador adorado em todo o império. Isso servia, então, como uma forma de unir o império, certo? Então, criar um vínculo cultural, um vínculo religioso com o império. Naquela época, ou para os pagãos, um Deus a mais e um Deus a menos não ia fazer diferença nenhuma. Só que os cristãos, né, assim como os judeus, não aceitavam adorar um outro Deus. Então, os cristãos, agora só que os judeus, como já era uma religião já antiga, já bem conhecida, eles tinham a licença do imperador, do império, para não adorar o imperador, certo? Porque eles sabiam que isso iria ocasionar justamente o oposto do que eles desejavam. Em vez de unir, eles iriam se rebelar. Então, e os cristãos apareceram, né? Eles não sabiam quem eles eram e tal, então, quando os cristãos começaram a se negar a adorar o imperador, então, começou então a haver as perseguições. E essa perseguição específica sobre essa questão da adoração do imperador começou justamente no reinado de Domiciano, porque só os cristãos só aceitavam adorar a Deus e só chamavam de Senhor a Cristo, né? E aí o imperador achava isso como uma rebelião, como traidores, certo? E então os cristãos, nessa época, debaixo dessa terrível perseguição, eles precisavam responder a seguinte pergunta: vale a pena seguir a Cristo, tendo em vista que eles estavam sendo presos, torturados, lançados às feras, estavam sendo decapitados, estavam sendo crucificados, estavam tendo seus bens confiscados? Valia a pena seguir a Cristo? E o livro de Apocalipse justamente responde a essas perguntas, mostrando a igreja vitoriosa, a igreja gloriosa, né? Mostrando que a igreja, apesar de sofrimentos, ela vai ser vitoriosa. Então, vale a pena seguir a Cristo, por quê? Porque no final, Cristo vencerá, né? Não importa se o que está acontecendo com eles agora, Cristo vencerá. E essa é a temática do livro, né? Do nosso livro. Muito bem. As perseguições não aconteceram só com Domiciano, né? Como eu falei, as perseguições aconteceram debaixo do reinado de Nero. Essa foi uma questão só, que aquela questão de que Nero colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos e aproveitou para persegui-los, porque os cristãos não eram bem vistos pela população. Domiciano, e a partir daqui de Domiciano em diante, nós vamos ter uma motivação política, né? Mais do que religiosa, mais do que qualquer coisa, essa questão de não adorar o imperador, como sendo vistos como traidores, como potenciais rebeldes dentro do império, e isso eles não podiam, né, aceitar. Então, nós vamos ter perseguições sobre Domiciano, sobre Trajano, Marco Aurélio, né? Também perseguições sobre Séptimo Severo, Décio e Diocleciano. Essa perseguição sobre Diocleciano foi a pior perseguição que a igreja enfrentou,
durante toda a sua história no Império Romano, certo? E também foi a última, porque logo depois de Diocleciano, nós vamos ter a luta pelo poder, que vai culminar com a vitória de Constantino. E Constantino vai, então, fazer cessar as perseguições. Por que Constantino cessou as perseguições? Porque ele acreditava em Deus? Porque ele era um cristão? Não. Porque ele viu que durante toda a história, debaixo de várias perseguições, a igreja só fazia crescer, a igreja só fazia se fortalecer. Então ele reconheceu, disse, olha, o Deus desses cristãos é forte. Então eu não vou lutar contra ele, não, eu vou me aliar a ele. Então ele passa a favorecer a igreja. Posteriormente, já lá no final do século IV, em 380, é que nós vamos ter o imperador Teodósio transformando a igreja como o cristianismo, como a religião oficial do império. E em 395, ele proíbe o paganismo. Então, muitos pensam que foi Constantino que fez isso, mas não foi. Foi Diocleciano aliás, Teodósio, já no final do século, já chegando no século V, né, final do século IV. Muito bem. Qual é, então, o propósito do livro? Já falamos alguma coisa, né? Que o propósito principal era encorajar os cristãos que se encontravam sob uma severa perseguição, sendo mortos, despojados, banidos, desterrados, etc., né? O Apocalipse, então, ele, através daquelas figuras e aqueles símbolos, ele mostra que a história não está à deriva. A história também não está rodando em círculos. Não, a história está caminhando para um propósito definido por Deus. No meio desse propósito, pelas razões que Deus tem, a igreja sempre vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar perseguições, de uma forma ou de outra. E é justamente isso que nós vemos. Se nós olharmos a história da igreja, desde a vinda do Espírito Santo até até hoje, a igreja tem, em algum lugar, sempre sido perseguida. Hoje mesmo, século XXI, há vários lugares onde a igreja está sendo perseguida. Nós, aqui no Brasil, não sofremos perseguição, pelo menos perseguição física. Às vezes, sofremos algum tipo de perseguição, assim, às vezes o seu chefe não gosta de crente, e aí, ao invés de dar a vaga, né, de chefia abaixo dele para você, que é crente, ele dá para um outro, que é companheiro dele nas cachaçadas. Mas é esse tipo de perseguição que a gente sofre muitas vezes. Mas nós já sofremos perseguição física no passado, quando o protestantismo chegou no Brasil. A nossa igreja mesmo, presbiteriana de Natal, sofreu muita perseguição. Quando os irmãos estavam construindo o templo, né, o padre João Maria mandava derrubar de noite as paredes que tinham sido levantadas durante o dia. A casa do pastor era apedrejada, né? Então, esse tipo de coisa nós já sofremos no Brasil. Hoje não sofremos mais, ou seja, perseguição sempre haverá, sempre haverá. No entanto, o que é que nos assegura o livro? Né? O livro nos assegura que Cristo conhece suas condições, né, e chama os cristãos para permanecerem firmes. A primeira visão que João tem é Jesus no meio dos candelabros, e nós vemos depois que esses candelabros significam as igrejas, 7 igrejas, 7, um número da completude, um número perfeito, então significa toda a igreja em todo o tempo.
Cristo conhece as condições da igreja e ele chama a igreja para permanecer firme. Uma outra coisa, outro propósito do livro é mostrar que a vitória dos cristãos já foi assegurada pelo sangue do Cordeiro. Jesus já venceu lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, ele pisou na cabeça da serpente, né? Cumprindo lá Gênesis capítulo 3, versículo 15. Também o livro nos assegura que Cristo virá em breve para derrotar de forma completa Satanás e os seus agentes, certo? E também assegura que o povo de Cristo desfrutará da paz eterna em sua presença, ou seja, Cristo já reina. Cristo derrotou o diabo e a igreja é vitoriosa com Cristo, não importa o que a igreja passe, porque o máximo que os inimigos de Cristo e os inimigos da igreja podem fazer conosco é nos tirar a vida. Mas a nossa vida física, ela não é o fim de tudo. O fim da nossa vida física não é o fim de tudo. Apocalipse nos mostra que aqueles que morreram por causa de Cristo estão reinando com ele lá nos céus, que é justamente a temática do capítulo 20 de Apocalipse. Né? Ele diz que viu as almas dos decapitados e eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Então, já estou dando uma dica aqui do capítulo 20 que a gente vai ver posteriormente. Então, Cristo reina. Quando Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus, ele assumiu toda a autoridade. É por isso que ele diz, toda a autoridade me foi dada, ide, portanto, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, então, derrota o diabo quando ele é glorificado nos céus após a sua ressurreição. Nós vamos ver isso com muita clareza, né, ao longo do livro. Né? Hoje é apenas uma introdução. Para quem esse livro foi escrito? Na verdade, o Apocalipse é uma carta, né? É uma carta escrita por intermédio de João, que estava aqui, preso aqui, que estava aqui nessa ilha aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, né? Aqui em Patmos, né? Patmos era essa ilhazinha aqui. Então, essa carta foi escrita para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Para essas 7 igrejas aqui. Eram igrejas reais da época. Elas receberam, cada uma recebeu uma cópia do livro. Ao mesmo tempo, essas 7 igrejas simbolizam a igreja como um todo, em todo o período da igreja, que é entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, certo? Então, se nós olharmos com atenção, nós vamos ver em todos os momentos da história, em todas as épocas, que você vai ter igrejas como Éfeso, igrejas como Esmirna, igrejas como Pérgamo, igrejas como Tiatira, igrejas como Sardes, como Filadélfia e como Laodiceia. Hoje nós temos igrejas que se enquadram exatamente em cada uma dessas aqui. Vamos deixar logo claro que a nossa classe não enxerga essas 7 igrejas como 7 períodos da história da igreja. Éfeso sendo a igreja que está do ano tal ao ano tal, Esmirna do ano tal ao ano tal, Sardes do ano tal. Não. Essas igrejas eram igrejas reais que passavam por esses problemas, mas
esses problemas acometem todas as igrejas em toda a história da igreja. E por quê? Porque nós vamos encontrar igrejas fiéis e vamos encontrar igrejas aí meia boca também, né? Em todo o tempo. Hoje, no século XX, no século XIX, no século XVIII e assim por diante. Certo? Então, essas igrejas, elas, ao mesmo tempo em que elas foram igrejas reais, físicas, elas também representam a igreja ao longo do tempo, certo? De forma que há sempre igrejas que se assemelham a todas elas em todos os tempos, ok? E assim continuará sendo até que Jesus volte, né? Até que Jesus volte. Mas, lembrando mais uma vez, o livro foi escrito para essas igrejas, então tinha que fazer sentido para elas. O livro tinha que fazer sentido para os cristãos da época de João. João estava escrevendo para responder a ansiedades, dúvidas, questionamentos que os cristãos tinham na sua época. Vale a pena seguir a Cristo, tendo em vista todas essas perseguições? E então, João vai responder, Cristo vai responder através de João que sim, porque a igreja é vitoriosa. De nada adiantaria esse livro, como pensam alguns, ser um livro escrito única e exclusivamente com olho no futuro, como se o livro só fizesse sentido para a geração que vai testemunhar a segunda vinda de Cristo. Não. Fazia sentido no primeiro século, fez sentido no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 15º, no 16º, no século XXI, no século XX e no século XXI também faz sentido. É por isso que esse livro ele é atualíssimo. Ele sempre foi atual, sempre fala, assim como toda a Bíblia, sempre fala aos crentes do seu tempo. Embora ele tenha alguns elementos que só vão de fato acontecer no futuro, todo ele não aponta apenas para o futuro, mas aponta para a igreja que está vivendo no tempo que está lendo o livro. Então, a carta faz sentido para toda a igreja em todos os tempos. O conforto, o consolo e o encorajamento que o livro deu aos crentes do primeiro século, que estavam sob terrível perseguição, também é o mesmo consolo que traz a nós, crentes do século XXI. Mas, como nós já falamos anteriormente, o livro, obviamente, é um livro que não é lá muito fácil, né? O livro tem suas dificuldades. E por que o livro tem suas dificuldades? Porque ele foi escrito num estilo literário muito peculiar, chamado de apocalíptica. Esse estilo literário, ele surgiu entre os judeus aí como eu falei, pelo século II antes de Cristo. E o que acontecia no século II antes de Cristo? Antes disso, o que aconteceu com a nação de Israel? Nós vimos. A nação de Israel teve seus reis, né? Primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido em dois. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos, Israel e Judá, respectivamente. O que acontece com Israel? Israel nunca teve nenhum rei fiel a Deus. Nunca teve nenhum rei fiel a Deus. E então, razão pela qual Deus castigou o reino do norte com a destruição e espalhando esse povo pelo mundo através dos assírios. O reino do sul, ele
tinha reis fiéis e reis infiéis. Tinha reis fiéis e reis infiéis, né? A maioria de reis infiéis. Razão pela qual Deus acabou também destruindo o reino de Judá, já mediante os babilônios. E ele promete, não, olha, se vocês se converterem, vocês vão voltar. E eles voltam 70 anos depois, já sob o domínio dos persas. Não é? E aí, o que é que acontece? Dessa destruição de Jerusalém no ano 556, se eu não me engano, em diante, a partir daí, né, nunca mais sentou-se um descendente de Davi no trono de Judá, em Jerusalém. Nunca mais, certo? Mas havia a promessa, né? Havia a promessa de que o rei seria um reino eterno. E então, isso se cumpre em quem? Em Jesus Cristo. O reino de Cristo é eterno. Só que o pessoal pensava sempre em termos físicos, né? Sempre em termos físicos. E esperava um rei, um Messias político, um guerreiro e tal. Muito bem. Então, desde a queda de Jerusalém para os babilônios, desde até a época da destruição do templo no ano 70, nunca teve mais um rei judeu sentando no trono de Davi. Sempre Israel esteve debaixo de impérios estrangeiros. Né? Depois dos persas, foram os gregos e macedônios, sob os Ptolomeus. Depois vieram os romanos, né? E sempre o pessoal querendo um rei. E aí é nesse contexto de ânsia por um rei, pela vinda do Messias, etc., é que se desenvolve esse estilo literário chamado de apocalíptica, que é justamente um estilo literário que tem essas características, imagens dramáticas, né? Monstros, uma coisa assim. Quem assistiu aquele filme de Senhor dos Anéis, é mais ou menos assim, mais ou menos aquele estilo, né? Monstros, bestas terríveis e tal, não sei o quê. Então, essa literatura, ela começa aí nesse período e vai até o segundo século. Ele surge entre os judeus e, como a igreja ela é oriunda dos judeus, né? Sai de dentro dos judeus, isso também acontece. Então, e o livro de Apocalipse de João, esse que nós temos na Bíblia, não é o único Apocalipse que foi escrito nesse período. Há vários outros Apocalipse. Tem Apocalipse de Adão, Apocalipse de Enoque, Apocalipse de Barnabé, Apocalipse de Pedro, vários outros livros foram escritos. Só esse de João é que foi reconhecido como um livro inspirado, um livro canônico. Então, todos eles têm essa linguagem. Então, as pessoas da época tinham conhecimento desse gênero literário. Nós conhecemos prosa, nós conhecemos poesia, nós sabemos que ler poesia, a poesia, ela transmite emoções, não é? Deus nos ensina através de poesia, Deus nos ensina através de cartas, que é um ensino, não é? Deus nos ensina através de histórias, narrativas, como é o caso dos livros históricos, e essa literatura é única na Bíblia, de certa forma, porque em alguns trechos nós vamos ter
alguns trechos de Ezequiel, Zacarias e de Daniel também, com tons apocalípticos também, né? Então, Daniel, inclusive, vê vários animais. Esses animais que Daniel vê um urso, vê um leopardo, vê um leão e tal. E esses 4 animais que Daniel vê vão aparecer em Apocalipse, né? Quando as bestas surgirem e tal. Então, a dificuldade é que nós não estamos treinados para interpretar Apocalipse. E aí é justamente essa a razão pela qual a gente tem que ter uma atenção maior na leitura de Apocalipse. Então, por exemplo, aqui são, né, esses animais fantásticos aqui, como essas bestas. Essa é a besta que emerge do mar. Essa besta aqui, na verdade, se você ler Daniel 7, você vai ver que há uma mistura dos 4 animais lá de Daniel, eles vêm, todos eles misturados aqui nessa besta que surge do mar, né? Também nós temos aí a besta que surge da terra, né? E temos os 4 cavaleiros e tal. Não, obviamente que esse tipo de literatura, né? Nós temos aqui, inclusive, entre nós aqui assistindo nossa aula, professora Lourdinha, que conhece muito de literatura, de estilística e tal, sabe que há determinadas literaturas que devem ser interpretadas de forma simbólica e não de forma literal. Apocalipse não pode ser de forma nenhuma interpretado de forma literal, porque senão nós vamos cair em grandes absurdos, né? Grandes absurdos. Não é o caso, porque o livro tem uma mensagem. As figuras, os símbolos é que trazem essa mensagem, certo? Então, isso aqui é importante da gente entender qual é essa mensagem, certo? Então, uma outra característica, além dos símbolos, né, dessas imagens, são os números. Há uns padrões numéricos que passaram aí por vocês aí, 7, 14, 3, 12, 1000, né? O 7, por exemplo, é um dos padrões numéricos mais utilizados em Apocalipse, né? 7, nós temos, por exemplo, 7 bem-aventuranças, nós temos 7 menções à vinda iminente de Cristo, nós temos 7 referências ao livro como sendo palavra de Deus, 7 referências ao Todo-Poderoso, nós temos aí também outras referências mais explícitas do número 7, que é 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 anjos das igrejas. Então, há muitos, esse padrão de 7, ele é muito repetido em Apocalipse. Tanto é que o livro, de acordo com a interpretação que nós vamos seguir aqui na nossa classe, ele é escrito em 7 seções paralelas e progressivas. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais adiante, certo? Muito bem. Então, nós temos essas coisas. E como é que a gente, então, aborda esse livro? Como ele é um livro muito complexo, já foi dito, como é um livro que traz muito intrigante, né? Há pelo menos 4 abordagens ao livro de Apocalipse, certo? Primeira abordagem é a chamada abordagem do
A primeira abordagem que nós temos é a abordagem preterista, né? A abordagem preterista é o seguinte: tudo já se cumpriu no passado, certo? Para os preteristas, tudo já se cumpriu no passado. Todas as coisas que estão acontecendo, que estão relatadas no Apocalipse através dessas imagens, ocorreram no passado, certo? E aí eles dizem que a queda de Jerusalém, a destruição do templo, é a prova de tudo isso. Existem duas correntes preteristas. Uma mais radical, que diz, não, isso daqui tudo já aconteceu no passado, é tudo simbólico e tudo mais, tudo isso já aconteceu no passado. Normalmente, esses preteristas são pessoas ou modernistas ou liberais, né? Que inclusive rejeitam a ideia de que Cristo vai voltar uma segunda vez, né? Rejeitam a ressurreição e tudo mais. Já tem uma corrente preterista mais moderada que acha que não, quase tudo se cumpriu no passado, a única coisa que falta é Jesus voltar, né? Mas aí essa é a abordagem preterista. Nós temos também o historicismo. O que é o historicismo? O historicismo é o seguinte, ele diz o seguinte, olha, Apocalipse, ele conta a história da igreja da primeira vinda à segunda vinda, mas de forma cronológica. Então, o que aconteceu no primeiro capítulo, por exemplo, aconteceu aí no século I. O que ele está contando no segundo, terceiro capítulo, já aconteceu nos séculos posteriores, e assim vai dizendo, certo? Até que o capítulo 20, a partir do capítulo 20, diz respeito só ao futuro, né? Essa é a postura historicista. O futurismo, que é a terceira forma de abordagem, né? O futurismo diz que a maior parte de Apocalipse ainda vai acontecer, né? Ainda está por acontecer, certo? O futurismo diz que isso aqui só vai acontecer praticamente assim na última geração antes que vai viver a segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier. Normalmente, os futuristas são pré-milenistas e, principalmente, são pré-milenistas dispensacionalistas, certo? Então, eles acreditam que essa questão aí que, na verdade, é o que normalmente se vê falando por aí. É essa visão futurista, pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista. Pode ser que vocês não tenham entendido, mas ao longo do tempo vocês vão entender o que é isso. Então, essas coisas só vão acontecer no futuro. Tudo é para o futuro. Mas aí se pergunta, ora, qual foi a intenção, então, de que adiantou para os cristãos que estavam vivendo uma violenta perseguição saber o que ia passar só na última geração antes que Cristo viesse? Não ia responder a nada das suas indagações, dos seus anseios, as suas ansiedades, as suas dificuldades, né? Nada disso. E, por fim, nós temos a quarta abordagem, que é o idealismo. Para os idealistas, a mensagem do Apocalipse é pertinente e atual em todos os tempos, né? Porque as cenas do Apocalipse não descrevem eventos específicos, mas princípios de uma guerra espiritual. Esses princípios estão em operação no transcurso da era eclesiástica e podem ser alvo
de repetições análogas. Então, o idealismo diz, olha, Apocalipse, ele falou aos crentes do primeiro século, falou aos crentes do segundo século, falou aos crentes do terceiro século e assim por diante, falou aos crentes do século XX e fala aos crentes do século XXI também. Então, Apocalipse é atual sempre. Sempre ele é atual. Por quê? Porque as coisas acontecem desse jeito em todos os tempos. Há coisas que podem ser enquadradas aqui no Apocalipse. Aqui nós temos um gráficozinho, né? Se não me engano, isso foi Sibaldo que fez, né? Então, aqui mostra mais ou menos aqui como é que é, de forma gráfica, a perspectiva de cada corrente. Então, os preteristas acham que tudo aconteceu no primeiro século, os historicistas dizem que é a história que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, o futurista acha que as coisas só vão, né, para o futuro, e o idealista diz, não, isso aqui está acontecendo em todo o tempo e é relevante em todo o tempo, certo? Qual vai ser a nossa abordagem? Claro que eu tenho a impressão que vocês já devem ter percebido qual vai ser a nossa abordagem, né? Vai ser uma abordagem idealista, certo? Nós vamos trabalhar, né, uma ideia idealista, ok? Muito bem. Quais são as premissas básicas, né, da nossa abordagem de Apocalipse? Primeiro, a gente não vai fazer uma leitura literal e cronológica, né? Na nossa perspectiva, como eu já falei, o livro de Apocalipse, ele é um livro cíclico. Ele é um livro que foi escrito de forma cíclica, ou seja, ele é dividido em 7 sessões. Essas sessões são paralelas, ou seja, elas contam a mesma história. Só que contam a história de forma diferente. Digamos assim, imagine que você está escrevendo um livro em que nós temos 4 pessoas que passam por uma mesma experiência. Então, primeiro você escreve a história sob a perspectiva do primeiro, aí depois que você termina de contar a história na perspectiva do primeiro, aí você passa a escrever na perspectiva do segundo. Então, você, por exemplo, gasta 5 capítulos contando a história na perspectiva do personagem 1, depois você gasta mais 5 capítulos contando a mesma história, mas sob a perspectiva do personagem 2, depois do personagem 3, depois do personagem 4, depois do personagem 5. Então, o livro, ele conta a mesma história 5 vezes, sob perspectivas diferentes. É exatamente o que foi feito em Apocalipse. Cada sessão conta a história que vai da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. Cada um falando de uma perspectiva, certo? Dando uma ênfase, apresentando um ângulo, apresentando uma perspectiva. Aí a segunda sessão vai contar a mesma história sob ótica diferente, mostrando outros personagens, assim. Então, por exemplo, que você vai ver ao longo do livro de Apocalipse, o mundo sendo destruído 7 vezes. Não é? 7 vezes. Aí ele vai mostrar, sob a perspectiva dos crentes, sob a perspectiva dos ímpios, sob a perspectiva da besta, sob a perspectiva do dragão e assim por diante. Então, é isso que ele vai... como o livro foi escrito. E a cada narrativa que é feita da história,
né? Ele vai entrando um pouquinho mais em eventos futuros, até que na última sessão, basicamente, a história que ele conta é bem curta, e aí ele entra no novo céu, na nova terra, diz como é que vai ser o julgamento final, diz como é que vai ser o novo céu e nova terra, e etc. Então, a cada vez isso vai... Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, né? Então, como eu disse, a gente vai fazer essa leitura cíclica e não uma leitura literal e cronológica. Mesmo porque, quando você faz uma leitura cronológica, dá muito problema, porque Jesus volta 7 vezes, o mundo é destruído 7 vezes e tem 7 juízes finais. E a Bíblia toda não fala dessas coisas, né? Não fala. Então, vou mostrar para vocês aqui o que eu estou dizendo. Olha, vejam só. Apocalipse, capítulo 7, ou Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Pronto. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, já começa dizendo que Cristo vai voltar a segunda vez. Então, olha, já está no juízo final. Já está no juízo final. Então, Cristo já voltou no capítulo 1. Então, essa é a garantia que ele está dando. Por que ele escreveu isso logo no capítulo 1? Para mostrar para os irmãos que estavam sofrendo que não se preocupem, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E aqueles que o ultrapassaram vão se lamentar por causa dele. Esses que vão se lamentar é o quê? É o juízo final. Aí, a seção paralela que mostra justamente a segunda vinda, está lá no capítulo 6, dos versículos 12 a 17. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. Presta atenção nos terremotos, viu? O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Por toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? De novo, segunda vinda, de novo, destruição do mundo, de novo, o juízo final. Se vocês olharem, né, Mateus 24, de 29 a 31, Mateus 24, de 29 a 31, ele diz o seguinte: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus conta essa mesma história aqui, falando sobre a segunda vinda de Cristo. Mas vamos adiante. Apocalipse 11, os versículos 15, 18 e 19. O 7º anjo tocou sua trombeta e houve altas vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ora, quando é que isso vai acontecer? Na segunda vinda, quando Jesus vier.
As nações se iraram e chegou a sua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. O que é isso? Segunda vinda. O reino do mundo se tornou nosso Senhor e Cristo, e ele reinará para sempre. Segunda vinda. As coisas que foram descritas depois, o que é? Destruição do mundo, julgamento final. Ou seja, 3 vezes, já temos 3 voltas de Cristo, 3 julgamentos, 3 destruições do mundo. Se você for ler isso cronologicamente, haja mundo e haja gente para morrer, né? Haja gente para morrer. Apocalipse 14, de 14 a 20, diz assim: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. O que é isso? Juízo final. Não é isso que diz aqui em Mateus? Não é? Não é isso que diz em Mateus? Quando ele fala sobre a segunda vinda. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus, e foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Então, vejam como a cada sessão a descrição da segunda vinda e da ira de Deus, ela vai ficando mais clara. Aqui, na primeira, ele só diz que os homens vão se lamentar quando virem Jesus voltando. Mas aqui ele já está dizendo, né? Que como é que vai ser? Vai pisar. Obviamente, tudo isso são imagens figurativas, né? São figuras. As uvas aqui representam os homens ímpios que não se arrependeram, que vão ser esmagados no lagar da ira de Deus. O que é isso? A condenação eterna, o juízo final, né? O destino final dos ímpios. Apocalipse 16 também, mais uma vez, conta o fim do mundo. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Então, terminou a história. Está feito. A história acabou. Mas só que a história já tinha acabado outras 4 vezes antes. Não pode ser uma leitura linear e cronológica. Não é? Tem que ser uma leitura cíclica. Só assim a gente vai conseguir compreender o Apocalipse. Houve então relâmpagos. Veja quantas vezes aparece aqui relâmpago, né? Trovão, terremoto, etc. Houve então relâmpago, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindo do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Mais uma vez, mostrando a
destruição do mundo no dia final. E temos aqui 19 capítulos, versículos 19 e 22. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais eles haviam enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne dele. Mais uma vez, aqui a cena da batalha final, né? Mais uma vez, Cristo voltando, mais uma vez o juízo final. Só que veja que nas anteriores não fala sobre a besta nem o falso profeta. Fala agora. Por quê? Porque ele vai progredindo, né? Paulatinamente, a cada sessão, ele vai entrando em maiores detalhes. Vai entrando em maiores detalhes. Até que chega na última sessão, que é o Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Quando terminaram os 1000 anos aqui, nós vamos explicar com mais detalhes, é o período que vai entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Não se preocupem, nós vamos explicar isso com mais detalhes, né? Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Estes serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, vejam, 7 vezes contando a mesma história, 7 vezes mostrando que Jesus volta, 7 vezes mostrando que o mundo vai ser destruído, 7 vezes mostrando que vai ter um juízo final. Então, em nenhum lugar da Bíblia você encontra alguma coisa semelhante a isso, né? Então, aqui está um esquema gráfico mostrando justamente isso, mostrando como o livro vai, né, primeiro anunciando a segunda vinda, depois ele vai entrando cada vez mais, vejam as pontas das setinhas, ele vai entrando cada vez mais na descrição da segunda vinda e do juízo final, até que no capítulo de 20 a 22, ele entra no novo céu e na nova terra, nessa última setinha aqui. Então, o livro é descrito em 7 sessões paralelas, e ele tem 2 grandes sessões, que é, a primeira sessão fala a igreja e o mundo, fala então das perseguições que a igreja sofre, fala do mundo perseguindo a igreja e tal. E o segundo mostra que, na verdade, todas essas perseguições que a igreja sofre é resultado de quê? De uma luta que existe entre Cristo e o dragão. Então, aí ele vai mostrar nessas sessões a luta espiritual que ocorre. Aí, a partir daí que nós vamos ver cenas celestiais, o dragão sendo expulso do céu, né? O diabo caindo na terra, sabendo que lhe resta pouco tempo, e então ele vai perseguir a igreja cada vez mais. E então, essa é o que nos conta o livro de Apocalipse. Certo? Muito bem. Conclusão do nosso livro é que
o Apocalipse fazia sentido para os seus leitores originais, certo? Porque senão ele era um livro inútil durante a maior parte do tempo da igreja. Se ele não fizer sentido para a igreja em todos os tempos, ele é um livro que só traz, na verdade, curiosidade. É só um livro para você tentar adivinhar o que é que vai acontecer no futuro. Mas não, ele fez sentido para os seus leitores originais, fez sentido para a igreja em todos os tempos, ele faz sentido para nós hoje, e ele é um livro que nos traz coragem, conforto e consolo. Ok? Muito bem. Então, esse foi a nossa aula. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode fazer. É claro que hoje foi só uma introdução, né? Rubens, Elias, só para lembrar aos presentes e a todos nós, na verdade, que a Bíblia a escatologia não é tratada na Bíblia unicamente no livro de Apocalipse. Desde o Gênesis, o tema de escatologia e essa certeza da vitória de Cristo já está assegurado, vocês vão lembrar, eu acho que é Gênesis 3,15, onde está escrito que o Filho do Homem ferirá a cabeça da serpente. Então, assim, a Bíblia ela é toda interligada. Todos os livros, como um tapete, eles se unem em suas voltas para o ápice da história, para o ápice que é a volta de Cristo.